E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Karen diz que eu não sou deficiente o suficiente de acordo com os princípios dela. Mencionei ao meu terapeuta algumas vezes como luto com o que as pessoas podem pensar de mim. E isso tem sido realmente um medo meu. Sendo dito que preciso provar o quão deficiente eu sou porque não pareço deficiente o suficiente. Sempre achei que era um medo irreal. Então é claro, e tinha que acontecer. Eu estava em um parque temático ontem com amigos. Como você leu o título, tenho certeza de que pode imaginar, procuramos algum tipo de passe de acesso especial. Eu tenho uma condição bastante estranha na perna, tem um nome, mas não sei como se chama em inglês, mas é uma espécie de infecção no osso do tornozelo, que causou danos permanentes. Escusado será dizer que entrar em passeios e tal me leva um pouco mais de tempo. Ficar na fila o dia todo era algo que eu gostaria de evitar e, o parque temático é acolhedor, eles oferecem um passe especial. Lembre-se, isso não é um passe rápido ou algo assim. Apenas coloca você em uma fila separada onde há espaço para cadeiras de rodas e assentos para pessoas como eu. No geral, o tempo de espera foi praticamente o mesmo, mas eles ajudam muito a entrar no passeio. Se você estiver nessa linha, para obter o passe, você não precisava mostrar nada que comprovasse sua deficiência, mas dizia que você poderia estar sujeito a ser solicitado a comprová-la. Justo, eu uso sapatos especiais, é basicamente uma bota de cano alto e se destaca que a maioria dos funcionários viu. Eles verificaram meu passe e estava tudo bem. Eu tinha o diagnóstico da captura de tela do meu médico. Caso eles perguntassem, os funcionários não, e mais Karen é outra história. Estou na fila com meus companheiros quando alguém vem andando atrás de nós. Havia algumas pessoas na nossa frente também. Ouvi a mulher fazer um barulho de desapontamento com o tamanho da fila. A mulher acendeu um cigarro, meio grosseiro de fazer na fila. E meu amigo tem asma, então pediu para ela se afastar um pouco. Foi aí que o problema começou. Karen faz um barulho que só posso descrever como o chamado de uma Karen. Ela recuou, mas gritou algo sobre como tínhamos que garantir que o funcionário soubesse que ela estava lá e que ninguém furasse a fila. Não é um pedido irracional, honestamente, mas poderia ter sido dito de uma maneira mais gentil. O funcionário sai e verifica o passe de todos. Eles fazem isso porque o passe menciona se o visitante precisará de ajuda extra para entrar ou não. O funcionário perguntou ao nosso grupo quem tinha o passe. Então mostrei a ele. Tudo está bem. Eles perguntaram a Karen também e ela mostrou o dela. Ela termina o cigarro e entra na fila novamente, desta vez perguntando: então, qual é a sua deficiência? Digo a ela que tem algo a ver com minha perna e aponto para meus sapatos. Ela parecia descontente com isso, dizendo: isso não é uma deficiência. Estou perguntando se você é deficiente. Estou um pouco desconcertado. Estou disposto a compartilhar, mas também é algo privado e não diz respeito a ela. Eu digo a ela que tenho um problema no tornozelo e me viro para parar de falar com ela. Algo a se notar aqui, ela teve um filho com ela, embora, ao que tudo indica, não houvesse nada visivelmente deficiente neles. Não é meu momento de maior orgulho, mas a ideia dela fingir uma deficiência passou pela minha cabeça, mas não falei sobre isso. A Karen continuou falando comigo, todas as coisas de sempre, para parar de ignorá-la, que eu deveria respeitar os mais velhos, blá blá blá. Outras pessoas estão começando a perceber, e estamos chamando um pouco de atenção aqui. Um dos meus amigos, um pouco confortável com o confronto, e sabendo que não estou, disse: não é da sua conta. Você não gostaria se perguntássemos qual é a deficiência de você ou de sua filha? Ao que ela respondeu: meu filho é autista. Então ela é realmente deficiente. A funcionária sai de novo, deixando as pessoas entrarem. E quando chegam até nós ela diz que esse menino asterisco não é deficiente nenhum. Tire ele da fila por favor. Asterisco tenho 28 anos aliás, dificilmente um menino. O funcionário olha para nós, então de volta para Karen e diz: bem, eles têm o passe da instalação. E nós verificamos isso. Então ele é cortado e ela começa a falar sobre como sua filha é autista, e eu estou claramente não. Eu respondi e disse algo como: sim, não sou autista.
mas tenho uma deficiência. Esses sapatos não são exatamente uma escolha de moda. O funcionário definitivamente não queria fazer parte disso e disse à mulher para nos deixar em paz. Ele deixou entrar algumas pessoas, inclusive meu grupo, mas não a Karen. No corredor para o passeio ele disse: "Uau! O que foi isso? Algo que não mencionei até agora. Sou praticamente cego. A razão pela qual digo isso é porque não pareço cego, ou pelo menos foi o que me disseram. Por causa disso, infelizmente não é a primeira vez que alguém questiona o quão deficiente eu sou. Eu disse ao funcionário que isso acontece às vezes. Infelizmente, agradeci ao funcionário pela ajuda e aproveitei o passeio. Mas cara, isso Karen, sou babaca por querer me afastar da relação tóxica das minhas irmãs. Olá, podem me chamar de Jonathan. Eu tenho 17 anos. Antes mesmo de eu nascer minha mãe teve 2 irmãs por parte de outro pai, e teve eu com outro homem. Ela se separou do pai das minhas irmãs e em casa moravam minhas 2 irmãs e minha mãe. Meu pai não estava presente, já que minha mãe era um pouco surtada na época. Ela ameaçou meu pai diversas vezes, inclusive tentou matá-lo mais de 3 vezes. Quando eu nasci, eu era muito apegado ao meu pai, mas por essa briga que minha mãe tinha com ele, era obrigado a me afastar dele. E praticamente parte da minha infância foi vivendo com minha mãe e irmãs. Quando meu pai voltou para casa, uma das minhas irmãs, a mais velha, saiu de casa para morar com o namorado dela. Sobrou apenas a minha irmã do meio. Um tempo depois ela também foi embora, ficando apenas eu, minha mãe e meu pai morando juntos. Antes de tudo começar, preciso explicar uma coisa. Minha mãe tinha sérios problemas de saúde, como a trombose, que era praticamente letal para ela, e além disso possuía diabetes. Todo dia ela tomava insulina na veia, para não desmaiar ou coisa do tipo. Meu pai ia trabalhar na época, e eu estudar, mais parte do horário depois da escola. Eu fazia as coisas básicas de casa, e ajudava ela. Minha irmã mais velha foi morar em outra cidade, e a do meio trabalhava perto de casa. Quando era horário de almoço ela passava lá apenas para comer. Minha mãe sempre fazia algo para ela almoçar, que aliás era a hora que eu chegava em casa. Com o tempo minha mãe começou a ir para o hospital mais frequentemente, mas o hospital era muito longe. Longe o suficiente para demorar mais de 3 a 2 horas para chegar lá. Tinha vezes que eu tinha que faltar na escola para acompanhar ela no hospital. Nas madrugadas ela sempre gritava de dor, pois estava ficando cada vez pior suas pernas, e por conta disso mais e mais ela iria ficando mais fraca. Chegou um tempo em que meu pai se aposentou, mas ainda assim eu continuava acompanhando ela ao hospital. Dificilmente minhas irmãs ofereciam carona ou algo do tipo, já até cobraram gasolina para levá-la. Depois de um tempo ela ficou internada por 2 meses no hospital, e logo depois veio a falência no início de 2019. Foi um trauma para mim. Eu sempre ajudei a minha mãe, e minha irmã mais velha nem sequer visitou ela nesses 2 meses. Ela trabalhava perto da onde ela estava internada, mas mesmo assim não foi. Foi um choque para elas também. Meu pai nem se fala. Ele tinha uma câmera e todo dia ficava revendo os vídeos que ele gravava dela no hospital. Eram vídeos fofos deles dois. Eles se amavam. E eu também a amava. Como eu ia para a escola, meu pai passava os meses que ela estava internada praticamente lá. Ele só voltava para casa para fazer comida para mim e comprar o que era necessário em casa. Ele simplesmente dava banho na minha mãe no hospital. Bom, minhas irmãs no dia seguinte da morte da minha mãe começaram a agir estranho. Elas diziam para mim que meu pai só cuidou da minha mãe justamente para pegar o dinheiro da pensão todo para ele. Eu concordei por um tempo, porém apenas concordei pois anos atrás disso, por conta da ausência do meu pai, criei um certo remorso da imagem dele. Depois que pensei muito, vi a barbaridade que era o pensamento delas, e sinceramente não acreditei que elas falariam algo assim. Logo também na mesma semana do falecimento da minha mãe também descobri que tinha um irmão mais velho que elas também, mas só foi revelado para mim depois de tudo isso. Sem contar que minha mãe tinha mais de 4 irmãos desaparecidos dela. Ela tentou achar todos, mas apenas achou um. E recentemente minha irmã do meio achou outro desses irmãos, mas eu nunca iria saber, já que ela postou nos status dela uma chamada de vídeo com ela e meus outros 2 irmãos e esse irmão da minha mãe.
eu me achei um idiota. Na verdade, nunca fui inserido em nada que contenha eles. Minha mãe ficaria muito feliz e se ela soubesse desse irmão, a primeira pessoa a saber seria eu e meu pai, mas nem saberia disso caso ela não postasse. Hoje em dia eu viajei para Minas com meu pai, em uma cidade natal dele, onde ele nasceu e foi criado por um pessoal de lá. Lá é um lugar muito lindo e tranquilo. Minha mãe viajava para lá junto do meu pai, e ela era muito feliz lá também. E meu pai disse há um tempo que aos meus 18, ele iria morar lá, e eu poderia ir também se quisesse. Quando chegamos lá eu conversei com ele e tomei minha decisão. Eu irei mudar para lá e esquecer certas relações, sem brigas ou remorsos. Só quero me afastar dos meus parentes religiosos e fanáticos por política de direita. Eu queria muito saber se eu sou o babaca por tudo isso. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.